Arquitetura e meio ambiente, os rios e a topografia como definidores da construção de cidades. O Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada foi o mais longo. Os seres humanos dessa época caçavam, pescavam, coletavam grãos, frutos e raízes. Eram nômades e moravam em cavernas. O fim do período paleolítico é marcado por uma conquista humana, a arte de cultivar a terra e de criar animais, e isto os leva a residirem próximo aos rios, por volta de 10.000 anos antes de Cristo. Nesse período, começam a criar habitações fixas, utilizando materiais ligados à natureza, solo, pedra e palha. Exemplificando o processo de implantação de uma cidade desde seu início, faremos um estudo do surgimento da cidade de São Paulo. As causas que determinaram a grandeza de São Paulo vêm atuando desde o início da colonização. Vários fatores geográficos concorrem para essa ascensão ao Planalto. No Planalto de Piratininga, temos terras altas, saudáveis e agricultura com clima temperado. Médias de 18 graus em janeiro e 13 em julho, a gosto dos colonos europeus e farta mão de obra. Temos ainda a questão do acesso, pois na região de Santos, a serra tem altura de cerca de 800 metros e segue para o interior em terreno plano de fácil percurso, diferente das demais regiões litorâneas. A escolha do local de instalação se dá pela existência de uma imensa clareira natural, distante apenas 30 quilômetros do alto da serra, reforçando também pela posição estratégica esplêndida, no alto de uma colina, o que permitia a defesa contra o ataque dos índios. Sua situação geográfica era privilegiada, centro natural do sistema hidrográfico da região. Mesmo estes rios Tamanduateí e Anhangabaú não sendo muito favoráveis à navegação, ainda foram a melhor e a mais utilizada via de transporte, o que a torna ponto intermediário entre o Planalto e o litoral. Este foi o suporte da cidade por 300 anos. A estruturação da cidade se deu de duas formas baseadas no uso dos rios, sendo o Anhangabaú foco de preferência da burguesia por seu aspecto contemplativo e agradável. Já o Tamanduateí, por conta de sua característica do mau cheiro preveniente dos peixes mortos em suas vazantes, foi utilizado para a concentração dos mercados, cortumes e serviços não agradáveis aos olhos da burguesia. A Ladeira do Carmo, 1887, atual Ladeira do Porto Geral, margeava o rio Tamanduateí e abrigava também o Mercado dos Caipiras, local de comércio dos produtores que vinham do interior. Esse processo trouxe o início da instalação de indústrias, 1880 a 1890, e vilas operárias, tornando mais forte a divisão social. No final do século XIX, foi implantada a malha ferroviária em São Paulo, que liga o Planalto ao litoral, usando o curso do Tamanduateí como rota. Os trilhos marcam a entrada de São Paulo para a modernidade, pois o escoamento das mercadorias e o recebimento de outras tornam a vida da cidade ainda melhor. O crescimento da cidade se fez inicialmente pela preferência das regiões mais altas, excluindo das áreas de várzeas, planícies. Já os centros comerciais ficam na colina aonde a cidade foi fundada, mas o espaço se torna pequeno, então os rios passaram a ser obstáculos em seu desenvolvimento, obrigando-os à construção de pontes, iniciando pelo Viaduto do Chá, construído em metal de origem alemã e inaugurado em 1892. Esse viaduto liga o Centro Velho a novos locais a serem loteados a oeste, entre eles Higienópolis e Campos Elíseos, e como eram destinados à elite cafeeira, propunham uma solução para a questão de saúde. Esses empreendimentos de alto padrão dispunham de uma infraestrutura que iniciaria uma grande mudança na relação com os rios, a água encanada. Foi criado então, em 1878, o primeiro sistema de abastecimento de São Paulo, a Companhia de Água e Esgoto Cantareira, fundada pelos loteadores da região.
mas os esgotos ainda eram lançados na várzea do Carmo, o que causava um grave problema sanitário. Para melhorar as condições de suas várzeas, iniciaram a canalização do Tamanduateí, em 1912, que era uma forma de levar o esgoto para um lugar mais distante, que era o rio Tietê, que ainda não tinha habitações em suas proximidades, e, portanto, suas cheias não eram sentidas e eram mais esporádicas. Em 1920, os rios foram transformados em parques. O primeiro foi o Parque do Anhangabaú, que já havia sido canalizado, e o Parque Dom Pedro II, ao lado do rio Tamanduateí. Com o crescimento acelerado da cidade, o problema agora passa a ser os rios antes distantes, Tietê e o Pinheiros. Estes, por serem rios de planície, são lentos e se pertenham sobre a várzea e mudavam de lugar de uma cheia para outra. As áreas de várzea não eram um lugar privilegiado pelos problemas que traziam. Desta forma, os mesmos foram inicialmente aterrados, e logo após loteados para que fosse vendido a um valor acessível aos menos favorecidos, ou ainda eram simplesmente tomados por especuladores e por tratar de interessados de baixo poder aquisitivo, usando a prática de repassar os lotes em várias prestações. Prestes Maia lança um plano de avenida radial concêntrico, semelhante a Moscou, Viena e Paris, mas ignora a etapa destes planos, que eram o apoio das hidrovias, fazendo do carro a sua peça-chave no seu processo de modernização, espelhando-se em Chicago. Em 1938 a 1945, Prestes Maia, agora prefeito de São Paulo, iniciou a construção do seu plano de avenidas, que seriam implantadas em áreas de várzea, por serem de baixo custo e o que valorizaria seu entorno após a obra. Com a necessidade do aumento da malha viária, mais pontes que transpunham os rios Tietê e Pinheiros foram surgindo, e a priorização do automóvel se mantinha em evidência, dificultando muito a vida dos pedestres. Esses aumentos das vias também trouxeram mais necessidade de canalizar seus rios, impermeabilizando cada vez mais o solo. Ações que cobram um pesado preço da população com as enchentes constantes nos períodos das grandes chuvas. Trazendo essa questão para os dias atuais, a integração do município de São Paulo com os municípios vizinhos soma a quantia de 20 milhões de habitantes, circundantes nas vias da região metropolitana. Atualmente, a concentração da população entre o centro comercial e industrial detém uma frota de 25,7 milhões de veículos, agravada com a tendência à diminuição de viagens em transporte público, em favor de um aumento de percentagem de viagens individuais, causando um problema de mobilidade urbana de difícil solução. Um dos objetivos do Plano Diretor de São Paulo é solucionar essa questão, que ao nosso ver demandaria maiores investimentos em sistema público de transporte, mas que não tem ocorrido na velocidade que a cidade necessita. Uma das ações propostas pelo plano seria a de revitalização do centro de São Paulo, reduzindo os deslocamentos, mas novamente nos deparamos com a morosidade e a insuficiência das ações efetivas.